Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bom? Bom, nós estamos aqui hoje com um assunto bastante interessante. Estamos conectados. A gente fala assim, o porquê eu no metaverso, né? E eu pergunto, e você? Estar conectado é estar ligado, plugado, por meio de um cabo, através de Wi-Fi. Você se conecta com o mundo. E hoje estamos aqui, falando um pouco desses dois mundos. Um mundo metaverso, onde conectamos e reconectamos, vivemos e aprendemos. E quem está aqui para falar um pouco desses dois mundos são os nossos convidados. Por isso, convido vocês a se conectar com a gente. E nós estamos aqui com o Dr. Márcio Catapã, engenheiro mecânico com mestrado e doutorado na área e professor da Universidade Federal do Paraná, é pesquisador e professor em alguns mestrados e doutorados, coordenador de pós-graduação em gestão de tecnologia 3D na Universidade Federal do Paraná, onde atua com metaverso. Dr. Márcio, experiência do metaverso na Universidade Federal. Me fala um pouco sobre isso, como é que foi e como é que está sendo tudo isso para você. Primeiramente, quero agradecer o convite, né? Uma honra estar aqui participando junto. Eu não sei se é banca, né, ou como que essa mesa redonda, mesa virtual, vamos dizer assim, com vários doutores, vários colegas aí que representam essa área, né? E então eu agradecer novamente e eu acho que isso é um grande desafio, né, para quando a gente vai falar dessa tecnologia, dessa demanda, desse metaverso ainda que muitas vezes a gente não sabe muito bem o que é, né? E muito menos para onde está indo. A gente só sabe que está tendo uma mudança, né? Então, o que a gente está fazendo como um bom pesquisador é tentar se antever com algumas coisas para trabalhar, se adiantar um pouco do que o mercado, né? Ou seja, em vez de seguir as tendências do mercado, a gente tentar verificar, né? Tentar já adiantar essas tendências e trazer para o lado acadêmico. Bom, dito isso, o que a gente faz, então, lá na Universidade Federal do Paraná, né? Como você comentou, eu trabalho nessa área, né? Nessa parte como pesquisador, já há alguns anos, desde 2018, né? Que eu tive até o prazer, né? Um pouquinho antes, na verdade, eu já era professor, um pouquinho antes, desde 2005, né? Mas aí eu já era professor do próprio Lucas, que está aqui com a gente, e onde ele começou a desenvolver um trabalho na área de graduação, com realidade virtual, né, num ambiente que não existia. E aí, esse conceito hoje em dia, que é o tal do metaverso, né? Mas um pouquinho antes disso, em 2016, eu acho, eu estava andando no corredor da Universidade Federal do Paraná e um colega meu, que coordena também cursos de especialização na área de indústria 4.0, ele falou assim: Catapã, tem um curso que a gente vai fazer, que é Engenharia Industrial 4.0, que é um curso de especialização, que será aos sábados e tal, e a gente precisa de um professor na área de tecnologia, tecnologia 3D. Você conhece realidade virtual, realidade aumentada? E eu, em 2016, falei: olha, sei mais ou menos o que é. Ele falou: então tá, então se prepare que em 2017 começa o curso e você vai ser o professor. Deixa comigo. E aí, vai discutindo o que é, né? Além dessa parte, também trabalho, né, com a parte de manufatura aditiva, né, impressão 3D, essas coisas. Então, eu falei: bom, desafio, a gente tá pronto para desafios. Então, vamos estudar um pouquinho mais sobre o assunto e entender aonde que são essas aplicações. Então, desde 2017 2016 que eu recebi o convite, eu já vim estudando. 2018 comecei a orientar o Lucas, que aqui está, na graduação dele ainda, e teve um evento que nós fizemos em 2018, que a gente chama Pitch Day, onde a gente chama alguns alunos para fazerem apresentações em forma de pitch, né, através de um Canvas, que a gente chama, que é em cima de metodologias ágeis e projetos, onde ele apresenta para a comunidade. E essa comunidade não é só de professores, né? A última, para a gente ter uma ideia, tinha mais 600 pessoas, tinham 112 trabalhos, 65 avaliadores, né? Grande maioria de empresas, para avaliar esses trabalhos dos nossos alunos. Enfim, e em 2018, quando eu fiz o convite para o Lucas fazer uma apresentação sobre um cenário que ele tinha desenvolvido, né, que nem eu falei para vocês que hoje a gente chama de metaverso, um cenário que ele tinha desenvolvido
e apresentou isso aí. Algumas empresas aqui da região de Curitiba se fascinaram pela apresentação e chamaram ele para ir numa dessas empresas aqui, na verdade, a maior empresa na área que desenvolve caminhões e ônibus, né, aqui na região de Curitiba. E aí ele foi falar com o pessoal, eles falaram, não, e o Lucas respondeu, não, eu consigo fazer. E aí ele veio para perguntar para mim, senhor, como é que faz? Tem um negócio tal de CNPJ aí que eu não sei muito bem como é que funciona. E aí que a gente falou, pô, vamos criar essa empresa, meu amigo. Você tá com a demanda aí, né? Você conhece, sabe, tá com uma demanda latente. Então, vamos fazer isso aí. E com isso, a gente foi trabalhando junto com o Lucas, em paralelo à universidade, né? E daí o Lucas vai se apresentar daqui a pouco, ele vai falar melhor da empresa, dessa atuação prática, né? E eu venho trabalhando com essa parte de pesquisa. Então, por exemplo, hoje eu oriento trabalhos que desenvolvem, por exemplo, assim, o sensoriamento tátil de uma pessoa quando está utilizando um equipamento para entrar no ambiente, por exemplo, fazer treinamentos de normas regulamentadoras, né, que a grande maioria das empresas que trabalham que envolvem parte de segurança tem que ter as NRs, que nós chamamos, e, consequentemente, tem que fazer treinamentos. A gente viu que na pandemia, daí tem um outro aluno meu também está fazendo esse estudo, durante a pandemia, acabaram os treinamentos, não teve mais treinamentos. Muitas empresas não abriram mais para as pessoas de fora visitarem essas empresas para fazer treinamento, e as pessoas de dentro podiam sair para fazer treinamento externo. Então, foi uma bagunça. E as pessoas tinham que se qualificar, e principalmente ociosas, porque às vezes não podiam trabalhar e não podiam receber treinamentos práticos, porque não podiam estar nesse entre e sai das indústrias. Enfim, o que está sendo desenvolvido? O que a gente viu? Tem uma situação, por exemplo, que pega fogo numa região, lá, uma área da empresa. E nessa área que está pegando fogo, o pessoal lá do CIPA, combate a incêndio, ou, enfim, né, da área de segurança ali, eles têm que tomar ação e tem que pegar o extintor que tem na indústria, lá na empresa, e apagar o fogo, né, ou fazer os primeiros socorros, vamos dizer assim, os primeiros comandos para tentar diminuir aquelas chamas. E a gente sabe, né? Se é fogo na parte elétrica, não pode jogar água, se não sei o que lá, não pode jogar pó químico, né? Para alguns tipos de incêndio, tem os seus tipos de extintores específicos. E aí vem aquela dúvida, tá? Então a gente pode desenvolver todo um cenário, né? Para que você traga todas essas pessoas dentro desse cenário para tomar essa ação e utilizar apagar esse fogo, vamos dizer assim, com um extintor específico, né, de maneira virtual, de maneira, né, metaverso, de maneira que não existe aquilo ali de maneira real, né, graças a Deus. Ainda, né, também tem que ter TV. Só que qual que é, por exemplo, a necessidade da pessoa estar segurando o extintor na mão para ela saber que realmente ela precisa escolher um determinado tipo de extintor para chegar lá em cima do fogo, né, aquela distância mínima do fogo, para pegar e acionar aquele extintor? Precisa realmente estar segurando o extintor? Ou só dois controlezinhos que vêm com óculos de realidade virtual já é necessário que você simule? Porque quando você está olhando, quando você está dentro daquele mundo, né, virtual, imersivo, você está segurando o extintor, você está segurando a mangueirinha do extintor. Só que, em contrapartida, não está naquele meio, você não está segurando nada de peso, está segurando um controle que pesa o quê? 100 gramas, nem isso. Né? Mas será que a sensibilidade de você pegar e estar segurando um peso, não sei quantos quilos pesa um extintor, uns 10 quilos, 15 não digo, né, mas no máximo uns 10 quilos aí, uns 10 quilos segurando aquele extintor é necessário? Por que isso? Se eu estiver segurando muito melhor, claro que é. Só que daí vamos dizer assim, a acessibilidade desse treinamento vai demorar, porque você tem que levar além do óculos, tem que levar um equipamento, um extintor, alguma coisa adequado para fazer aquele treinamento e assim por diante. Então, tem um aluno de doutorado que está estudando isso aí, né? Tem outros alunos, que eu falei para vocês, estão trabalhando na área de normas regulamentadoras para identificar
quais são as normas implementadoras que podem ser utilizadas na realidade virtual para, entre aspas, né, deixar de fazer os treinamentos práticos, né, usando a realidade virtual. O próprio Lucas está trabalhando em cima de desenvolvimento de salas de metaverso para treinamentos, né, que nós chamamos in loco, ou seja, você tem que ir até em cima do equipamento para você tomar decisões, para você discutir com especialistas de diversas áreas sobre aquela máquina que está com um problema, por exemplo, que pode ter uma melhoria contínua, você pode aplicar ferramentas como se fosse Kaizen, né? A primeira linha que fala numa aplicação de uma ferramenta como essa é ir até o Gemba, ou ir até onde as coisas acontecem. Como que você vai numa empresa se você não pode entrar na empresa, se a empresa está fechada? Se eu sou um especialista externo e eu posso dar pitacos, né? Posso dar dicas preciosas ali, mas eu não posso entrar na empresa. Então, como que a gente faz isso aí? Então, antes que a gente falava assim de metaverso, assim, de explodir o nome metaverso, a gente já vem trabalhando com essas frentes de desenvolvimento de ambientes virtuais, utilizando você desenvolvendo ambientes virtuais para que você você tome ações, né, através de um treinamento ou através de uma tomada de decisão, assim, de um risco iminente, essa proporcionalidade de você trabalhar, você entrar no mesmo ambiente, né, que nem nós estamos aqui, cada um em sua sala, seu escritório, seu ambiente de trabalho, né, mas imagine se nós estivéssemos numa sala que nós pudéssemos conversar, né, de perto, um próximo ao outro. E quando a gente está nessas salas de ambiente virtual, de ambiente metaverso, a gente tem essa sensação de todos estarem próximos mesmo, né? Então, é uma coisa que realmente você muda a cabeça. E aí, quando a gente fala por exemplo, nessas publicações que eu fiz, né, tiveram algumas pessoas assim falando, tá, mas isso aí, se for para uma reunião só, não serve. É melhor fazer reunião no Zoom, sem dúvida que é melhor fazer uma reunião como essa aqui. Não precisa cada um estar usando óculos, investir R$ 3.000, né, num óculos como esse para estar numa reunião. Não há necessidade. Mas quando a gente quer tomar decisões, quer discutir sobre um assunto, fala assim que realmente é mais fácil, né? Sim, e cientificamente está comprovado isso, que quando nós fazemos uma reunião presencial, não estou falando nem no Zoom, uma reunião presencial, nós temos uma captação, uma retenção de conhecimento de aproximadamente 20% a 30%, dependendo como que for aquela lista, se tiver alguma coisa visual, tal, né? Mas quando a gente está utilizando nesses ambientes de metaverso, a gente está falando de 85% a 90%. Então, sim, realmente, a gente tem é muito mais eficaz esses ambientes para que a gente possa trocar figurinhas assim, né? E daí, quando a gente fala de Zoom, é muito mais, porque Zoom é bem menos do que presencial, né? Mas, enfim, uma coisa que a doutora comentou, e eu acho isso sensacional, assim, que a gente está indo para um lado, mas também não pode deixar de ver esse outro lado, né, da inclusão, por exemplo. O que eu posso te dizer é o seguinte, se eu, Márcio Catapana, eu estou já olhando para esse lado de inclusão social para quem tem deficiência visual, eu vou te falar assim que ainda não, mas eu estou de olho em pesquisas que estão relacionadas à mudança de sentido. Por exemplo, tem uma colega minha aqui em Curitiba que ela desenvolveu um sistema que por vibração sonora ela consegue sentir cheiro, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem alguns estudos em paralelo a isso, que apenas com a visualização com os olhos, vamos dizer assim, ela não está enxergando, mas ela consegue ter uma outra percepção. Então, se eu te falar assim, tá aí hoje, né, 4 de março de 2022, uma pessoa cega pode utilizar um óculos de realidade virtual? Não, não. Mas estamos tendo estudos em paralelo, né, de tecnologias assistivas que aí estão incluindo esse tipo de deficiência que, consequentemente, vai ter um lado para frente de uma inclusão nesse sentido. Então, com os equipamentos que nós temos hoje, com a tecnologia que nós temos hoje, uma pessoa cega pode utilizar? Infelizmente, não. Tá? Não sou hipócrita falar, não, dá para dar um jeitinho. Não. Até pessoas, para a gente ter uma ideia, pessoas que enxergam com apenas um olho, ela não tem a mesma sensação. Porque se a gente lembrar que pessoas, o 3D, né, a terceira dimensão, ela vem com
a sobreposição das duas imagens, dos dois olhos, por isso que utilizam duas lentes separadas, né? Se a pessoa só tem um olho, ela não tem, então, aquela sensação de profundidade. Então, já tem também essa limitação. Mas, como a doutora comentou, né? A Ray-Ban, na verdade, ela está desenvolvendo um óculos em paralelo à realidade virtual, né? E, com certeza, a Ray-Ban, ela não vai queimar o nome, né? Fazendo um produto simples, né? Ela vai, talvez esteja tentando abraçar todas essas vertentes aí. O Lucas Gregor Gomes. Quem é ele? Bacharel em Expressão Gráfica pela Universidade Federal do Paraná em 2018, mestrado em Engenharia em Manufatura, sócio e fundador da AEONS VR, empresa focada em propor soluções personalizadas utilizando a realidade virtual aumentada. E esse é o nosso especialista em metaverso. Ana, boa tarde a todos, né? Primeiramente, queria agradecer o convite de estar podendo falar um pouco mais sobre essas tecnologias inovadoras, né, com foco no metaverso, que hoje é uma área que eu venho estudando e pesquisando, principalmente no meu mestrado, e aplicando dentro da minha empresa. Então, como você mesmo disse, está bem alinhado ao professor Márcio Catapan, né, porque desde a criação da minha empresa em 2018, a gente vem lado a lado estudando e pesquisando essas tecnologias inovadoras e aplicando dentro da Universidade Federal do Paraná e, em paralelo, na minha empresa. E em relação ao metaverso, o que chamou bastante atenção, o que o Catapan disse, é sobre a aplicabilidade dentro da indústria, né? A minha empresa, a AEONVR, vem aplicando esses cenários de treinamento, né, em ambientes virtuais, que no caso, ambientes virtuais a gente pode assimilar ao metaverso, né? Hoje o metaverso o que é? É um ambiente virtual onde você consegue se inserir, né, ter essa percepção espacial, né, através dessa tecnologia da realidade virtual, ou seja, qualquer aplicação hoje de tecnologias imersivas pode até ser considerado um metaverso, dependendo do foco dela. E como eu tinha dito anteriormente, né, essas aplicações dentro da indústria vêm sendo aplicadas há muito tempo, mas recentemente a gente viu um foco, né, um potencial muito grande nessas reuniões virtuais, que vocês comentaram, né, a doutora Valéria comentou que fez um teste com o equipamento junto com o filho dela, onde você consegue inserir esse equipamento e entrar nessas reuniões virtuais. Hoje tem algumas plataformas, né, que facilitam a inserção dessas pessoas nesses ambientes virtuais. A plataforma, provavelmente, que a doutora Valéria utilizou é a plataforma do Facebook, que é o Horizon Workrooms. É uma plataforma que... Não, ela balançou a cabeça, mas provavelmente ela utilizou... Qual óculos que você utilizou, doutora Valéria? Você poderia me dizer, só para eu me ambientar aqui? As pessoas confundem os termos, né? Existe a tecnologia da realidade virtual e a tecnologia da realidade aumentada. São termos aí que eles andam lado a lado, né? Porque são tecnologias inovadoras, imersivas, mas a diferenciação é que a tecnologia da realidade virtual é quando você coloca aqueles óculos, né, na cabeça, que normalmente vem como em shoppings, onde você fica completamente imerso no ambiente virtual. Você não tem interferência do mundo externo, né? Você está naquele ambiente e tudo que está em volta de você não faz diferença, porque você vai estar no ambiente virtual. Já a realidade aumentada, né, ela pode ser utilizada de duas formas. Com o celular, né, a tecnologia da realidade aumentada ela fez muito sucesso alguns anos atrás com o Pokémon Go. Era um aplicativo que fez sucesso, que a criançada tudo ia na rua para tentar pegar Pokémon, né? O que é isso? Você tem um celular, você liga a câmera do teu celular, né? E você consegue ver ali, por exemplo, no teu quintal, um Pokémon andando, um bichinho andando, né? Daí você vai lá e captura ele. Isso é realidade aumentada, você está aumentando a sua realidade, você está misturando a realidade com o virtual, né? Você faz essa mescla dos dois, então isso que é realidade aumentada. E você também consegue com óculos, né? Que nem a doutora Valéria citou a Ray-Ban, né? A Ray-Ban botou um óculos que nem fosse um óculos normal, óculos que vocês estão utilizando aí na cabeça, mas dentro dele tem um aparelhinho que solta uma imagem no óculos e você tem a percepção, né, que você está vendo uma coisa virtual junto com o real. Então, essa é a realidade aumentada. Então, o metaverso ele é inserido na realidade virtual, né, porque você tem que estar completamente imerso. Essa é a ideia do metaverso, né? Você está imerso no ambiente virtual. Então, hoje o metaverso é relacionado à realidade virtual. Nós estamos com o Dr. Devisati aqui, que ele vai falar um pouco sobre esse assunto, que ele é advogado, defensor público do STF, STJ, do TJ do Rio de Janeiro, palestrante, escritor, presidente da Comissão Nacional dos Assuntos Fundiários da UBAU, membro da Comissão do Direito
agrário da OAB do Rio de Janeiro, membro da Academia Fluminense de Letras e Academia Brasileira de Letras Agrárias. Meus colegas aqui de debate, a todos que nos assistem, e muito obrigado pelo convite. Antes de eu falar propriamente do que eu tenho que falar, que é o tema que nós destacamos, eu queria cumprimentar a todos que falaram antes, e notadamente a doutora Patrícia, por um aspecto. O direito, né, Silvana e Valéria também, que são da área jurídica, o direito se interessa pelas relações sociais que são qualificadas pela norma jurídica, às quais nós damos o nome de relações jurídicas. E relações jurídicas só existem entre pessoas. Os objetos serão motivo de interesse e o objeto da relação. Então, relação jurídica é entre pessoa. As pessoas, digamos, entre aspas, no metaverso, ou elas terão que receber o mesmo e único tratamento das normas vigentes, porque se trata de intersubjetividade, relações jurídicas entre pessoas, ou então nós vamos ter que redefinir pessoa para se normatizar um mundo paralelo onde se vende terreno que, na verdade, não existe, porque o terreno é algo tangível. Então, tem muita coisa assim no meio do jogo. Mas, voltando e assumindo aqui o tema que nos foi atribuído, nós temos assim várias visões distintas sobre o mesmo fenômeno, no mesmo encontro. Isso é muito bom. Eu fico muito feliz de transportar para uma certa situação, talvez seja meio isso. Mas eu vou me prender a um livro escrito em 1553, logo depois do descobrimento do Brasil, para que a gente se situe no que eu estou falando. É um livro de um italiano chamado Francesco Patrizio da Cerzo, na verdade um veneziano, né? A Itália não existia como nós conhecemos. E esse livro é chamado A Cidade Feliz. Ele cria, então, para os Médici, que eram os governantes comerciantes daquele tempo em Veneza, que era uma cidade muito importante, ele cria um parâmetro daquilo que ele entendia por uma cidade feliz. Ruas, né, calçamento, esgoto, moradias, ventilação, uma série de coisas que, de certa forma, se assemelha ao panótico de Jeremy Bentham, né, de você ter uma cidade ideal, aperfeiçoada, onde também todos possam ser vigiados. Mas nesse livro, A Cidade Feliz, de 1553, ele retrata um cenário, digamos, utópico, de uma cidade ideal, com pessoas vivendo de um modo ideal, perfeito, porque se visava como objetivo a felicidade geral decorrente da felicidade de cada um. E, curiosamente, eu fui reler esse livro, Silvana, Valéria e meus colegas e todos que nos ouvem, nesses dias que antecederam esse encontro, porque eu me lembrei de uma passagem e eu resumi assim: seria onde o conceito de ideal pudesse conviver com o conceito de vida real. Vejam, em 1553, o sujeito escreveu um livro dizendo que a felicidade decorreria desse ideal planejado que pudesse ser concretizado e aí sim se tornar real. Então, ele já debatia ali entre o ideal utópico e o ideal factível possível de se realizar. Isso é muito interessante, porque, vejam, quando nós tiramos férias e viajamos para qualquer lugar, se nós conseguirmos desligar o celular, o que já é algo difícil, porque parece que tirar férias significa postar foto de viagem, né? E fotos selecionadas e normalmente editadas, quando férias, num bom sentido, seria um desligamento da nossa rotina. Ao desembarcar no aeroporto, ao chegar em casa e ao voltar à rotina no trabalho. Sair de um relacionamento, de namoro ou casamento, também que sonhado, ideal, sabe? Aquela história da Cinderela e do Príncipe Encantado, que todos nós já vivemos em algum momento das nossas vidas, também nos recoloca de novo na realidade. E eu tenho uma preocupação muito grande com certas coisas. Quando surgiu o trem,
as pessoas fizeram cálculos de que o ser humano não sobreviveria a uma velocidade maior de 40 quilômetros por hora. Quando surgiram as máquinas de escrever, as sentenças e as escrituras, testamentos, não poderiam ser lavrados em máquina de escrever. O tribunal reconhecia como nulo, que tinha que ser feito à mão nos livros pelo escrivão. Ou seja, as tecnologias vêm e mudam tudo. Mas nós estamos falando de seres humanos. Em relação à tecnologia, eu só tenho uma aplaudir, até porque eu não entendo nada. Mas nós somos humanos com as nossas humanidades. Haja tarja preta e farmácia para vender remédio em tarja preta, com tarja preta, e psiquiatra e médicos para receitar, prescrever remédio com tarja preta, para quando nós vivermos um namoro ideal, uma casa ideal, quando eu for vizinho da Angelina Jolie, da Scarlett Johansson, né? No mundo virtual, num terreno que eu comprei pagando um preço real de um mundo virtual, e eu, de repente, for cancelado, né, digamos assim, e tiver que voltar para o meu apartamento de subúrbio, onde eu moro no quarto andar e subo de escada e não tenho ar-condicionado e tenho que pegar trem cheio. Haja tarja preta, porque as pessoas vão preferir ficar sem comer, igual a hamsterzinho de laboratório, que ganha algum benefício quando ele leva choque, porque ele passa a gostar do eletrochoque, que ele nem come. Então, eu tenho muitas reservas assim, a certas coisas que eu acho que nós não estamos ainda preparados e talvez nunca estaremos em relação ao choque nas cabeças das pessoas. Todos vocês também devem ter visto um filme muito interessante chamado O Herói do Rio Hudson, que é estrelado pelo Tom Hanks. É aquele caso do piloto que pousou o avião cheio de passageiros no Rio, lá nos Estados Unidos, logo após a decolagem e o choque do avião com os pássaros. Em grande resumo, quando ele foi levado a julgamento, vários outros qualificados pilotos, quem viu o filme sabe do que eu estou falando, quem não viu, eu vou dar um spoiler, mas, enfim, faz parte do tema aqui. E nos simuladores, que é o mais próximo do que eu vi em metaverso ali, todas as situações consideradas foram fixadas nas máquinas. Ele dizia que estava sem os dois motores e que o vento era de tantos nós, a caixa preta revelou um monte de coisas. E aí, na audiência perante a autoridade americana, um desses pilotos disse, não, mas eu consegui pousar no aeroporto tal. Aí o personagem do Tom Hanks pergunta assim, quantas vezes o senhor treinou no simulador? Aí ele se assusta e diz, 17 vezes. Pois é, eu só tive uma e tinha 250 passageiros e tive que pousar no Rio. Então, assim, o mundo ideal é muito bacana. Nós podemos programar, os computadores aceitam tudo, eles não fazem nada. Eles são programados por seres humanos. E ainda que no futuro possam ser autoprogramáveis e ter uma autovida, né, robótica, como nós vemos nos filmes de ficção científica, né, nós vamos ter cada vez mais choque entre pessoas e esse mundo ideal. Tem um detalhe muito importante que parece que fica à margem disso tudo. Jeremy Bentham, quando nos seus livros falava do panóptico, ele dizia o seguinte, em grande resumo, o Estado vai colocar uma torre e lá de cima daquela torre ele vai vigiar a cada um dos cidadãos. E eu vou aproveitar isso para dizer assim, algum de nós, algum de vocês, aceitaria que o governo vigiasse tudo, eu estou falando de tudo o que nós fazemos o tempo todo? É claro que não. Mas nós aceitamos que empresas privadas, como Facebook, hoje, Meta, e outras do tipo, tenham a propriedade das nossas fotografias, porque ninguém lê os contratos que assinou. As fotos que nós postamos não são mais nossas.
E são empresas privadas que estão fazendo esse jogo do metaverso. O sistema de poder que nós conhecemos tradicionalmente, e aí vem lá, né, da Revolução Francesa, né, processo de eleição, essa série de coisas, nós não vamos eleger ninguém para nos administrar e vigiar, não. Nós estamos nos colocando submissos, veja, não estou falando da tecnologia. Quanto a isso, eu não tenho nada para falar, só elogiar. Porque tudo tem vantagem e tudo tem problema. Não existe só sim e só não na vida. Essa dualidade, aparelhos celulares e equipamentos afins, praticamente o dia inteiro. Não há interação, não há diálogo, não há conversa. Como é que vai obedecer a um comando natural de um chefe numa empresa? Cumprir o horário. E outra, se não sabe ser empregado, não vai saber ser patrão. Então, a questão da tecnologia, ela tem que vir acompanhada. Eu acho que, nesse caso peculiar, eu não sou, e nenhum de nós vai ter resposta. Eu vou chamar de avatar, porque eu acho que é o mais fácil para nós leigos entendermos, né? Por esse personagem avatar de metaverso de alguém. Ele não existe. Um quebra-cabeças. Imagina uma tela de Monet transformada num quebra-cabeças. Eu posso, com 1.000 peças, eu posso hoje comprar em dinheiro corrente, em euro, uma milésima parte do quadro de Monet, que também não existe, porque é só a imagem. Aí ela aparece lá com o meu nome. E eu posso vender também, mas veja, uma milésima parte do quadro de Monet não é um Monet. Um terreno virtual, pago a preço de real, euro, dólar, ou o que seja, no melhor condomínio vizinho ao Brad Pitt e a Stephanie Johansson, Scarlett Johansson, não é um terreno. E eu não sou vizinho da Scarlett Johansson nem do Brad Pitt. As pessoas vão viver um sonho e vão deixar de comer para viver esse sonho. Haja tarja preta, né? E, para concluir, eu queria dizer o seguinte, a sensação de tocar algo não é igual a tocar algo, né? A sensação, vou usar uma expressão assim, de tocar um corpo feminino ou da mulher tocar um corpo masculino, enfim, né? Das pessoas se tocarem com as roupas tecnológicas mais qualificadas e com a sensação mais próxima do real, não é a realidade, né? Pode ser até melhor a sensação do que a sensação da realidade, porque o convívio entre pessoas não é fácil, todo mundo conhece, nós somos, né, enfim, sabemos como é no colégio, tem bullying, tem isso, tem aquilo, mas veja, o mundo ideal ele passa a ser um mundo muito mais agradável, muito mais palatável, muito mais curtível. Falou e chamou para ver um vídeo, né, ver um filme. Eu também faço um convite bem na parte técnica de ver um filme chamado O Jogador Número 1. Imagine, foi feito em 2018, uma previsão, né, claro, aquela previsão Matrix de 2045, só que depois, entre linhas, né, depois da pandemia, com essa mudança toda, eles falaram que talvez adiantou 10 anos daquele filme, né, ou seja, 2035. Então, só para a gente ver assim, onde pode chegar se nós não tomarmos cuidados, né? E isso a gente está vendo não só da parte técnica, mas também da parte jurídica, da parte psíquica, saúde, enfim, né? De tudo. Tem que contratar então, nós temos que nos dar as mãos para fazer um futuro melhor para as crianças. Silvana e Márcio, posso fazer uma breve à parte, Márcio? Vocês se lembram, leram o livro, ouviram o filme? O filme era com Sean Connery, chamado O Nome da Rosa. Aquele filme, ele tinha uma abadia que vivia no mundo isolado do seu modo. Ela achava que aquilo ali era a realidade do mundo. Não era. A realidade do mundo acabou sendo ponto de contrariedade, através do personagem do Sean Connery, que foi investigar os crimes que ali ocorriam, porque o abade-chefe escondia o conhecimento do campus, especialista no direito do trabalho e previdenciário e em direito civil e direito processual civil pelo Centro da Universidade Salesiano de São Paulo, a Unisal.
conselheiro nacional da OAB de São Paulo, vice-presidente da Comissão Especial do Direito à Tecnologia Jurídica do Conselho Federal da OAB. Com os meus pés no chão, eu ainda estou meio reticente com relação ao metaverso. Desculpa fazer algumas correções, né? Primeiro, o meu nome mais conhecido é o primeiro, é Marcos, né? Marcos Antônio. Antônio usa um pouco, o pessoal me conhece mais por Marcos Cabelo, tá? Então, eu sou Marcos Cabelo, sou advogado especialista em tecnologia. Desde 2012, eu me dedico bastante ao processo judicial eletrônico, fui um dos precursores aí em treinamento para advogados, participei de comitês gestores, também tenho bastante trabalho no processo eletrônico, como a doutora Patrícia Medeiros, né? E achei muito interessante ser bem variado a qualificação dos convidados, porque saiu assuntos totalmente fora do meu pensamento, né? Eu pensei mais voltado para advogado. Até pensei que o Devisati ia falar alguma coisa de direito agrário no metaverso, mas ele não falou, né? Então, eu queria só levar para um outro caminho aqui, né? Primeiro, falar que isso algumas pessoas já falaram, né? Que antes do metaverso teve ideias anteriores, mas que não tiveram sucesso, né? Teve o Second Life, que na época, por exigência de muita necessidade de máquina, de computador, não foi para frente. O Pokémon Go já começou com uma interação ali que pode se considerar que está se iniciando alguma coisa para o metaverso. E recentemente também, o ano de 2020, teve um negócio bem interessante, que foi o show do Travis Scott no Fortnite. Quem não conhece Fortnite, quem tiver filho, tiver aí adolescente, até um pouco menos, você vai ver que eles entendem de Fortnite, e foi muito interessante aquele caminho que eles fizeram ali de misturar o jogo com a realidade, né? E eu queria focar um pouquinho na questão de escritório de advocacia no metaverso. Tá? Ali na minha qualificação, você falou que eu fui conselheiro, até falou federal, mas não é seccional da OAB São Paulo e vice-presidente de uma comissão federal da OAB, mas isso foi na gestão anterior. Tá? Atualmente ainda não estou ocupando nenhum cargo na OAB. E já na época do Second Life, em 2007, teve escritórios que tentaram abrir o escritório virtual lá no Second Life, e a OAB não foi favorável. Tá? De acordo com a Ordem Paulista, a criação e a manutenção de escritório virtual no ambiente eletrônico é contrária aos princípios do sigilo profissional e não se coaduna com a pessoalidade que deve presidir a relação cliente-advogado. Além disso, a criação do escritório virtual poderia caracterizar captação de clientes, o que é vedado pelo Tribunal de Ética. Só que tudo muda, né? A gente era muito restrito com relação à advocacia em usar redes sociais, em fazer divulgação. Recentemente, a OAB aprovou um provimento que mudou muito isso, tá? E eu que vão caminhar, você vai caminhar com o mouse, eu acho que você mergulhar realmente no mundo virtual vai ser um pouco mais difícil. Inclusive, eu vi recentemente a B2L, a Associação Brasileira de Legal Techs e Lautex, ela fez lá um mundo virtual onde tinha uns estandes, você caminhava, entrava na sala, podia ter uma palestra numa sala, na outra você tinha um escritório, um stand de um fornecedor. Eu achei muito interessante. Então, eu entendo que vamos ter esse caminho ainda para chegar. Outro detalhe que ninguém falou aí, a princípio parece todo mundo falando como se fosse existir um metaverso, né? E pelo que eu vi por aí, cada um está fazendo o seu metaverso, cada um vai vender o seu lote, cada um vai ter a casa do lado da Scarlett Johansson, mas no mundo, no metaverso dele, né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque o Facebook vai querer dominar. Alguns dos palestrantes já disseram que o Facebook sabe tudo da gente. Imagina agora a gente fazer tudo dentro do metaverso. Aí vai ficar sabendo mais ainda da nossa vida, controlar. Então, eu sou o maior defensor de tecnologia, mas eu vejo ainda essa questão do metaverso, a gente tem que analisar com muito carinho, tá? Recentemente, uma entrevista aqui do Conjura, a Patrícia Peck falou que
estamos em um momento novo, o direito evolui e se transforma com a mudança da própria sociedade. Assim como hoje escritórios já estão presentes na internet e nas mídias sociais, será um passo natural também estarem presentes novos espaços de convivência e interação social. E aí, uma notícia recente, que um escritório lá dos Estados Unidos, de Nova Jersey, ele foi o primeiro que diz que colocou realmente o escritório no metaverso, mas ele usou lá uma plataforma chamada Decentraland. Já a TIM também entrou no metaverso e usou uma outra plataforma, NFT. NFT é igual comprar uma milésima parte do quadro do Van Gogh, e a mesma coisa é comprar NFT. Eu acho isso tudo... tem pessoas que aproveitam as ideias e aproveitam para ganhar dinheiro, mas eu não sei se tudo isso vai para frente no futuro, né? Então, já tem escritórios aqui no Brasil que também inauguraram escritório virtual. Uma notícia recente de 23 de fevereiro diz que um escritório inaugurou o escritório virtual dele do metaverso. Eu entendo que o metaverso, para o escritório de advocacia estar no metaverso, ele tem que respeitar as limitações éticas, tem as obrigações de sigilo, confidencialidade, discrição, sobriedade, principalmente não pode mercantilizar a profissão. Então, eu acho que é bem complicado você estar ali no bonequinho e conversar com a pessoa e ela falar lá um caso super complicado de separação, de alimentos, qualquer coisa que seja. Então, eu acho que ainda existe muita limitação com relação a essa questão de poder utilizar o metaverso para escritórios de advocacia. Outra questão que eu vejo é os equipamentos, mesmo esses óculos, essas coisas, vai limitar muito a aplicação do metaverso para o grande público em geral. Então, eu entendo que vai ser algo progressivo, algo que vai demandar um certo tempo, e eu tenho realmente algumas restrições em você conseguir ter um escritório de advocacia, por exemplo, atuando realmente como advogado ali no metaverso. Eu vejo mais você ter, tipo, uma boutique, ali uma apresentação em vários metaversos, em várias plataformas, e tem esse perigo que eu falei, da gente tentar concentrar tudo numa plataforma só. Você vê que o Zuckerberg está ficando pobre cada vez mais, né? Cada dia está caindo muito as ações dele na bolsa, então ele tem que criar algo diferente para continuar a manter o interesse, como não aconteceu, por exemplo, com o Orkut lá atrás, que com o tempo foi caindo. Eu queria falar versus, a gente também vai poder ter outra questão, outro problema, que é a pessoa ter vários perfis diferentes, com características diferentes em cada metaverso. Então, começa o negócio a complicar de tamanha forma que como eu disse, eu sou adepto à tecnologia, mas eu vejo ainda com muita ressalva essa questão do metaverso. Eu acho que é a ideia mais comercial das pessoas e querem se aproveitar dessa situação, mas para você conseguir realmente um advogado conseguir clientes, uma empresa conseguir negócios é um pouco mais complicado. Então, a ideia, na teoria, é boa. Na prática, eu vejo bastante empecilho em conseguir. Mas gostei muito do evento, gostei das visões diferentes de cada palestrante. Agradeço o convite e espero que eu tenha transmitido alguma coisa diferente aí do que os demais falaram, e agradeço a participação. O colega que falou antes, Marcos Cabelo, eu fiquei assim, bastante admirado com uma das últimas frases dele, de que o direito vai atuar também no metaverso. Tá? Não haverá um vácuo jurídico. Os fundamentos constitucionais do direito
a partir da dignidade da pessoa humana e tudo que sabemos dos direitos fundamentais na Constituição vão estar presentes no metaverso. Tá? Não tenho dúvida disso. Polemizando um pouco, alguns colegas né, colocaram assim, uma distinção bem segmentada entre aspas, mundo real, entre aspas, o mundo virtual do metaverso. Eu sou mais do entendimento de que tem uma junção, uma mescla aí, ou seja, o real é projetado no virtual e o virtual é real. Tem um real só. O real pode ser o real presencial, o real virtual, mas tudo é real. As coisas acontecem no mundo real e que é virtual. Então, tem vários estudos a respeito disso, inclusive um sociólogo espanhol que escreveu uma obra sobre a internet que trata bem dessa temática, dessa junção do real com o virtual. Então, nós temos que aprender a lidar com essa realidade que se ampliou. A noção do real se ampliou, mas tudo é real, acontece, tem efeito prático, efeito emocional, efeito econômico e assim por diante. E o direito vai continuar atuando. O tempo é bastante curto, a Silvana me pegou aqui de surpresa, mas mesmo assim me chama muita atenção e teríamos que pensar bastante realmente na problemática seríssima da prova digital e da proteção de dados, né? A proteção de dados tem que existir, eu compreendo que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica também no metaverso de uma maneira ainda mais necessária. Todos os colegas aqui, né? É uma honra participar aqui desse debate. Silvana, é engraçado de conversar, né, com você, é muito interessante abrir um pouco mais minha cabeça sobre a questão da legislação, do judicial dentro desses universos virtuais, e é uma coisa que é recorrente, né? Hoje a gente fala do metaverso, mas os principais metaversos que existem hoje, né? Que é esses metaversos que a galera está comprando terreno, que, né? Os famosos estão comprando terreno, Carrefour, empresas grandes estão comprando terreno dentro, são metaversos dentro de blockchains, né? São metaversos dentro de redes descentralizadas, onde você tem lá a tua NFT, né? Teu token não fungível, que você comprou por uma moeda virtual, né, que tem um custo real. E hoje a blockchain, né, essas redes descentralizadas, falta uma legislação, né? Eu concordo que falta um judicial dentro disso, porque hoje é muito fácil dentro desse universo você ser invisível, né? Você tem teu código lá, que é a tua carteira virtual, mas não tem como rastrear, né? Que acho que são os princípios de uma blockchain, né? Então são coisas a serem estudadas, a serem aprofundadas, né? Então foi muito interessante conversar com vocês sobre o assunto, porque eu fico, né, muito receoso em relação à utilização desse tipo de metaverso, né? Porque a gente não sabe o que pode acontecer dentro de um lugar desse. Agradeço de verdade o convite, Silvana, agradeço a todos presentes hoje na nossa palestra. Foi muito bacana, né, ouvir de vocês, né, ouvir desse lado sobre esse tipo de... sobre essa falta, essa demanda que temos, né, quando a gente trata do mundo virtual. Fico também disposto a participar de uma reunião mais técnica, né, caso você também queira, Silvana, a gente pode aparecer dentro de um metaverso aqui. Você está certa e você está errada. De certa forma, que vem meio que recente, eu acho que foi num livro que a primeira pessoa citou o termo metaverso, né? Mas a descrição do metaverso é basicamente um mundo virtual que assemelha o mundo real, né? Hoje, os principais metaversos, eles estão numa blockchain, né? Onde você tem, né, essa venda de terreno, você tem o token não fungível, estão dentro de uma blockchain, mas já existiam metaversos anteriormente que não estavam dentro de uma blockchain, né? Que é, por exemplo, o Second Life, que acho que foi um
metaversos mais famosos, o próprio Fortnite ali, acho que foi citado pelo Marcos, né, que tem o mundo virtual onde as pessoas estão fazendo seus shows, que não estão dentro de uma blockchain, mas não deixam de ser, né, um metaverso. De vida real, que eles chamam, que é uma simulação da vida real, né, teve vários shows famosos, teve vários jogadores do iFood nesse mundo virtual, nesse metaverso do GTA, você ganhava desconto no iFood real, né? Então, assim, são coisas que estão surgindo, é muito recente, como você falou ano passado, é um assunto muito recente, né? Que aos pouquinhos a gente vai tentando descobrir o que de fato é um metaverso, mas depende muito da interpretação. O público que está assistindo aí e para os nossos participantes, que não tem escapatória, né? O metaverso, ele vai existir, não tem como a gente fugir disso. A tecnologia da realidade virtual, ela chegou e não vai ter volta, infelizmente. Por isso que a gente tem que estar sempre com um passo atrás em relação a essas tecnologias, para a gente não acabar, né, como vários aí palestrantes, várias pessoas que comentaram, não acabar confundindo o real com o virtual. Né, as pessoas que nem falam, deixaram de comer para você viver no virtual, né? Então a gente sempre está com um pé atrás com esse tipo de tecnologia, porque é um impacto muito grande na nossa sociedade. Então a gente tem que sempre estar estudando e vendo o que é mais viável para cada um. Quando nós cogitamos de falar sobre isso, já tem alguns meses que a gente fica nessa cogitação, e quando nós confirmamos o evento, a primeira coisa que eu fiz foi querer ver uma abordagem que fosse diferente daquela linguagem jurídica nossa tradicional e trazer mais dúvidas, mais elementos para reflexão, do que ter a ousadia de fazer algum tipo de sugestão como solução. Eu acho que, como eu falei desde o início, né, reforçando a fala do Lucas, se é possível fazer, acho que no aspecto tecnológico não tem nenhuma ressalva. Isso aí vem, está vindo e virá. E a questão é que nós temos que pensar que isso não é feito pelos governos, pelos estados, não existe um tratado internacional em que nenhuma nação para que esse tipo de coisa aconteça. Isso vem por uma empresa ou por empresas privadas, né? Existe um movimento de dinheiro também que não é dinheiro pelos bancos centrais dos países, não é euro, não é ien, não é dólar, não é real, enfim, as moedas virtuais, elas não têm regulamentação bancária. Até o início da década de 70, cada país emitia dinheiro tendo no seu banco central um lastro correspondente em ouro. Era o chamado padrão ouro, que acabou no governo Nixon, nos Estados Unidos, naquela época, no mundo todo. Então, hoje se emite dinheiro sem lastro em ouro. Isso já dá uma certa insegurança. E a gente tem que pensar que a moeda virtual também não tem lastro, né? É um padrão, é um símbolo de padrão de valor que está girando aí. Então, assim, eu acho que são muitas questões. Eu fiquei muito feliz de participar de um debate com visões diferentes e absolutamente indistintas sobre o mesmo assunto, embora distintas na forma de abordar. Todo mundo falou a mesma coisa de uma forma diferente. Todo mundo viu uma realidade que está se instalando e que vai ter desdobramentos sérios nas nossas vidas, queiramos ou não, com pontos de vista diferentes. E é assim que a gente aprende, né? É assim que a gente entende, é assim que o mundo funciona. Se alguém fosse, como é que é aquela história? Se alguém só gostasse do amarelo, que seria do vermelho, né? Então, acho que ninguém é dono da verdade. Nós, seres humanos, não somos nem sim e nem não. Nós somos um senão. Estamos sempre aprendendo. Muito obrigado pelo convite, pela participação. Parabéns a cada um daqueles que trouxeram suas formas de pensar. E muito obrigado. Participar disso é uma honra. Eu acho que é um negócio muito novo. Pode ser que daqui a poucos meses a gente tenha uma visão bem diferente do que a gente tem hoje. Eu posso me dar por vencido e ver que não é bem isso. Como eu disse, eu sou um entusiasta da tecnologia. Eu posso fazer o jabazinho aqui dos programas? Então, eu apresento semanalmente lives focadas em tecnologia para Oyster Robôs Inteligentes. E também organizo o Lautech Rio.
Então, dia 24 de março vai ter o Lautech Rio, falando esse mês das mulheres, somente com mulheres, falando sempre assuntos de tecnologia de interesse para advogados. Assim como eu acho que o público-alvo de vocês aqui é advogados, né? Eu também, durante o meu período na OAB, eu organizei 5 edições do Conecte-se, que era um seminário de inovação e tecnologia. Então, eu entendo que todo advogado tem que se atualizar. Essa questão do metaverso, ele tem que saber alguma coisa, ele vai ter que pesquisar, ele não pode ficar nunca alheio à tecnologia, porque senão ele vai estar sempre sendo ultrapassado. Então, o meu recado final para toda a audiência conecte-se, você esteja sempre atualizado. Quem tiver curiosidade, né, entender um pouco mais sobre o nosso trabalho, né, pode entrar no nosso site, que é aeonvr.com.br, né, aeonvr.com.br. Ou, caso interesse, pode entrar em contato comigo também, Lucas Gregory Gomes Almeida, você pode procurar minhas redes sociais, pode ser no LinkedIn, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre tecnologia, vocês podem mandar um e-mail para a gente, ou me mandar um WhatsApp, né, ou uma mensagem no LinkedIn, eu fico à disposição. Ter participado, eu estava antes do YouTube, aí a Silvana me chamou aqui para o Zoom, o que foi muito bom. Eu fiquei muito impressionado com todas as exposições, de um modo especial ao que o colega Rogério disse, e que muito me chamou a atenção, de que tudo é humano, né? É o humano que está movimentando tudo isso. É o ser humano, enfim, na sua dimensão individual e na sua dimensão social. Então, eu acho que esse é um ponto central, né? A dignidade da pessoa humana, na sua esfera individual e na sua esfera social. E penso que de qualquer modo que existir o metaverso, em qualquer forma que ele tomar, haverá sempre um modo de aplicação do direito. Qual esse modo? É uma pergunta. Mas que haverá, de alguma maneira, a aplicação do direito, acredito que sim, tal como bem falou a minha colega doutora Valéria, a grande polemista, doutora Valéria, a proteção de dados mais ainda será necessária. E, mais uma vez, muito grato e muito honrado aqui em participar desse encontro. Obrigada, doutor José. E eu agradeço a todo o público que esteve aqui com a gente, que esteve nos acompanhando. Eu sei que é assunto polêmico, mas estando você no mundo real ou no mundo metaverso, as provas digitais são necessárias. Então, estude e se atualize, porque um dia você vai precisar do advogado, do técnico de provas digitais e o técnico especialista no mundo metaverso. Tenham boa noite a todos e se cuidem.